Olá, boa noite, pessoal. Hoje comigo, Bruno Lima e Luiz, do grupo Cômico Trágico e do Lar, grupo teatral que faz webséries. Em breve eles terão curta-metragem. Vocês devem estar perguntando a Andressa, por alguns compromissos, ela não vai poder participar hoje, mas o Bruno e o Luiz vão falar bastante sobre o trabalho deles, sobre o que eles fazem. É um trabalho muito legal. Eu, por exemplo, assisti o Mago e o Monge, uma das webséries que eles fizeram. Eles têm várias webséries, se inscrevam no canal deles. O link do canal está aqui na descrição do Cômico Trágico do Lar. E o Instagram também deles, para quem quiser conhecer eles, está aqui na descrição. Boa noite, Bruno. Boa noite, André. Obrigado pelo convite aí novamente. Prazer estar aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. Boa noite, Luiz. Boa noite, André. Obrigado pelo convite. Opa, eu agradeço. E vou começar com uma pergunta. Filme mudo, que direto manda mensagem pra gente, é o nome que ele usa, né? Por qual razão o teatro deu esse nome ao grupo? Cômico Trágico do Lar. Essa é uma pergunta bem bacana, bem interessante, porque a gente, quando a gente foi criar, na verdade, essa questão, a gente sempre pensou assim, né? Que nome dá para isso? Como sintetizar essa ideia, né, e essa iniciativa? E aí a gente, eu na época era estudante de teatro, né? E uma grande questão, na verdade, era o dilema de quando encontrar pessoas, né? Aí isso tudo surgiu e tudo, e aí tinha uma questão na época, né, já tava bem quente ainda a questão daquele jargão da ex-primeira-dama, que era a mulher do Temer, e ela brincava com a questão, né, da bela, recatada e do lar. E isso ganhou, Entendi. foi para um monte de lugares, e aí a gente pensou, por que não fisgar isso, né? E puxar para uma coisa que traduz bem essa nossa realidade de teatro, né? Trazer o lado do cômico, o lado da comicidade, da tragédia, e falar que é do lar justamente por quê? Porque é onde as pessoas assistem, em casa, né? Justamente por estar Uhum. ali no YouTube, aquela coisa de vídeo. Então foi uma maneira de traduzir esse conceito todo aí, pegando essa ideia, né? Roubando essa ideia aí no bom sentido, dessa nossa ex-primeira-dama aí que fez esse trocadilho que acabou ganhando o país aí. Verdade, eu lembro desse trocadilho. Eu não tinha associado, para ser sincero, mas agora faz muito sentido. Eu lembro do trocadilho. E fale um pouco da história também do Cômico Trágico do Lar, como vocês começaram. Eu sei que vocês começaram em 2018. Fala como que começou o projeto, como que iniciou. Uhum. Olha, como eu te falei, né, ali na pergunta anterior, em 2018 eu era estudante de teatro, eu estava começando essa trajetória, né? O Luiz também já começou esse projeto praticamente junto comigo, quase desde o início. Mas ele veio depois a iniciar a carreira dele no teatro em 2020, né? Começou a fazer essa formação dele. Mas lá em 2018, né, como eu estava ali dentro do teatro, tinha uma turma, tinha pessoas que estavam realmente interessadas em fazer aquilo e que eram realmente propícias, né, para aquela situação, ocorreu de fazer e montar esse grupo. Mas isso tudo por quê, André? Porque eu tinha já um texto escrito que estava na gaveta desde 2016 e eu queria muito aproveitar esse texto porque eu gostava muito dele, eu achava que ele tinha um... E eu comecei a mostrar para as pessoas, né? Postei para algumas pessoas da turma na época, e eles falaram, nossa, que legal, e tudo, a gente podia adaptar esse texto para um formato audiovisual, né? Porque até então era um texto que foi originalmente feito para uma peça de teatro. Isso ainda que eu fiz quando eu ainda nem era estudante de teatro, né? Mas o teatro sempre esteve presente na minha vida, acho que desde criança. Então, eu acabei aproveitando isso, reuni as pessoas, né, que eram pessoas da minha turma na época. Quando a gente é estudante de teatro, tem uma coisa bacana, porque assim, a gente, pelo menos no primeiro momento do curso, a gente não conhece as outras pessoas da escola, não conhece as outras turmas, os outros alunos e tudo mais. Então, o nosso universo, meio que naquele momento, se resume à nossa turma, né? Por sorte, eu tinha uma turma grande, uma turma meio numerosa naquela ocasião, e eu envolvi quase que praticamente a turma toda naquele primeiro momento, né? E a gente foi fazendo aquilo acontecer de uma determinada forma. E a gente pensou, bom, onde fazer isso, né? Aí veio a questão do YouTube, veio essa questão toda para colocar aquilo ali para rodar.
E acho que talvez, assim, um dos grandes que fez talvez a gente começar é que naquela época eu pensava assim, bom, a gente, enquanto estudante de teatro, produz duas peças por ano. Me pareceu, naquela ocasião, que não era muito. Eu achei que não era muito satisfatório aquele grau de produção. Então eu pensei, no meio tempo entre essas duas coisas, por que não trabalhar um projeto à parte, um projeto extra para envolver essas pessoas numa outra coisa? E foi assim que começou, né? Aí em outubro de 2018, a gente formalizou a existência do canal, surgiu o nome, surgiu a logo, as pessoas já estavam, né, já surgiu o texto adaptado para aquele formato também, e a gente começou a ensaiar e começar a dar os primeiros passos de gravação daquilo. A gente acabou lançando efetivamente o canal em 2019, porque como a gente estava no final do ano, a gente achou que não seria talvez tão interessante naquele momento já colocar um lançamento numa época de final de ano, que as pessoas já estão com a cabeça em outras coisas, festa e tudo mais, né? Então a gente lançou efetivamente a primeira produção em janeiro de 2019, mas ela veio sendo produzida, gravada, discutida, ensaiada desde outubro e novembro de 2018. E vocês são de Curitiba? Curitiba. Uhum. Eu sou natural daqui, o Luiz é do interior do Paraná, né, mas já mora aqui na cidade já desde os 13 anos, né? Desde os 13. Desde os 13 anos, então já é praticamente curitibano também. E é isso Certo? aí. E como, por exemplo, eu moro em São Paulo, aqui em São Paulo tem acesso a muito mais coisa do que outras cidades do Brasil, por exemplo. Sim. Tem filme, por exemplo, que só estreia aqui em São Paulo, tem coisas que você só vai encontrar em São Paulo e você não vai encontrar em outras cidades. Como que é o acesso Certo. da cultura para vocês? Olha, André, aqui é bem complicado, assim, porque, assim, Curitiba, na verdade, ela tem, eu digo, assim, talvez eu estou até correndo um certo risco em falar isso, mas ela tem um pseudo aspecto cultural, né? As pessoas enxergam Curitiba como uma cidade bem cultural. Mas, principalmente, né, depois que a pandemia aconteceu e a gente viu que isso, por exemplo, atrapalhou o principal festival de teatro que a gente tem aqui, que acontece na época de março, que é justamente no aniversário da cidade, né? A gente percebeu mais do que nunca que realmente acontece teatro e arte aqui na cidade na época desse evento, né? E fora disso, as coisas, as manifestações de peças e tudo mais, elas são muito esporádicas. E com a questão da quarentena também, a série de proibições que a gente teve aqui, não sei se foi exatamente igual aí em São Paulo, mas aqui a gente ficou com os teatros fechados por muito tempo. Aqui Muito, também. muito tempo mesmo. E então, assim, foi impossível de ver realmente as apresentações acontecendo, porque havia algo que era também maior do que a própria vontade desses produtores, né? De colocarem aí novos espetáculos para acontecer. Mas pensando numa realidade de tempos normais, né? Já que também eu estou ali no teatro desde 2018, então eu pude estar em 2018 e 2019 em tempos fora da pandemia, né? Eu ainda vejo que o teatro aqui ele tem um aspecto diferente, talvez até de São Paulo, em grande parte também pelo público, porque aqui o público ele regateia muito essa questão, né? Então, por exemplo, aqui se fala muito, se acha estranho e se questiona pagar 10, 20 reais no ingresso de uma peça de teatro, né? Mas as pessoas pagam 20, 30, 40, 50 reais para ver um filme 3D numa boa, né? E não questionam isso. Mas para ver uma peça é sempre tudo muito caro, né? Então, isso, né, até pelo que eu converso com outras pessoas, outros amigos de outros estados, de outros lugares, principalmente de São Paulo, a gente vê que é um problema muito sério, porque por aí você vê peças que cobram ingressos com valores bem maiores, bem mais significativos do que isso, e Dependendo da peça. as pessoas vão e vão em massa assistir, né? Porque realmente elas acreditam e entendem a importância que isso tem. Mas aqui em Curitiba, realmente, o consumo de teatro é muito complicado. A gente, como estudante que apresenta peças a cada semestre, por exemplo, a gente já teve experiência de levar pessoas para o teatro que nunca tinham estado no teatro na vida, sabe? Então, isso para mim, sinceramente, assim como uma pessoa que gosta muito disso, pra gente, né? Porque a gente Sim. vive muito isso, né? É muito preocupante. Você vê uma pessoa que, com seus 40, 50 anos de idade, nunca esteve numa peça, sabe? Nunca esteve numa plateia assistindo um espetáculo de teatro.
e justamente numa cidade que se diz tão cultural, né? Então isso realmente é muito contraditório, é uma coisa que não faz muito sentido, né? Mas que a gente lamenta muito, né? Porque realmente poderia ser diferente, né? Sim, a gente tem teatros em Curitiba que tem peças, isso antes da pandemia, né? Durante todo o ano, peças diferentes, de vários autores, diretores diferentes, que poderiam ser consumidas. Mas a gente vê que a procura só é no festival. No Festival de Teatro de Curitiba, é sempre bastante pessoas procurando, mas a gente tem peça o ano todo. Então a procura não é o ano todo, mas nós temos peças o ano todo. A gente chegou a ter num dos festivais que a gente assistiu peça a semana toda, então e pessoas que nunca assistiram, nunca entraram no teatro. E a gente conseguia assistir peças na segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira. Tem peças de teatro acontecendo durante todo o ano. Exato. Não, eu, por exemplo, sou em São Paulo. Eu moro numa cidade que é grande também, igual tem cinema que você vai pagar às vezes R$ 5 no ingresso e tem cinema que você vai pagar R$ 70, por exemplo. Você vai no Ibirapuera, o cinema é muito caro. Você vai no Shopping Deu, o cinema é mais barato. Você vai, dependendo do shopping, que aqui tem vários shoppings. Mas a gente pode falar também que existe uma questão cultural. Como é que você enxerga a questão cultural do povo curitibano? Porque, por exemplo, aqui eu posso falar, tem gente que não gosta mesmo de teatro. Você pode colocar o teatro barato, é poucas pessoas que vão mesmo por não gostar. É aquelas pessoas fixas, mas tem um monte que não vai querer ir. Certo. Então, assim, na verdade, como eu te falei, né, tem uma falta de hábito muito grande aqui, né? As pessoas não têm realmente essa questão desse consumo. Mas o que eu observo também, André, é que quando as pessoas têm e se permitem ter esse primeiro contato ali com o teatro ou com outro tipo de arte qualquer, ela se encanta, porque não é exatamente do jeito que ela achava, né? Às vezes ela pensa e enxerga que o teatro vai ser uma coisa monótona, uma coisa sem graça, uma coisa que não vai ter a ver realmente com os gostos artísticos que ela pode ter. Mas, na verdade, daí quando ela vai lá, ela acaba entendendo que ela pode realmente vir a ser um consumidor daquele formato, sabe? Mas é uma pena porque, assim, o que acontece? O grande problema aqui, as pessoas se permitirem experimentar o consumo desse formato. Quebrar essa barreira, esse pré-julgamento que ainda tem no teatro, né? Justamente. Ainda tem esse pré-julgamento de achar que não vai ser algo tão agradável quanto você ir no cinema, assistir um filme americano, assistir um filme que você não tem contato nenhum com o ator, sendo que no teatro você está vendo ali, frente a frente, no palco, é um contato tão maior, né? Tão mais presente com os atores, e acho que ainda existe um preconceito, um pré-julgamento ainda, achando que assim, essa barreira tem que ser quebrada. Acho que a gente mesmo tem exemplos de pessoas que a gente levou, que foi para a primeira vez no teatro e chegou lá e falou, nossa, eu não imaginava que era assim. Não já que era tão bom estar dentro do teatro. Justamente. E até assim, né, falando, André, não desmerecendo nenhum dos formatos, porque logicamente o cinema tem com certeza sua nobreza, tem sua razão de ser, e a gente entende que as pessoas têm esse apelo mais natural, por ver alguma coisa ali, por conta de efeitos, por conta de toda a magia do audiovisual, e afinal de contas a gente está aqui como um grupo audiovisual. Então a gente sabe realmente, né, como isso envolve as pessoas. Mas a gente também, antes de tudo, né, a gente como ator, a gente também é cria do palco, né? A gente passa por ali, a gente não tem como se formar ator e ir para frente da câmera se a gente não passa pelo palco. Pelo menos eu acredito que as coisas são assim, né? Então, essa magia que o teatro tem, essa coisa toda, né, dessa conexão que pode haver, que realmente, como o Luiz falou, não existe ali na questão do cinema, né, porque é uma tela e um público, né, diferente do teatro, que é um palco com pessoas que estão ali ao nosso alcance, que a gente pode ter algum tipo de contato, a gente pode cumprimentar. Na pandemia, agora, infelizmente, não dá para ser exatamente assim, né? Mas em tempos, né, normais, digamos assim, quando as coisas voltarem ao normal, a gente vai poder voltar a vivenciar isso. Então, isso realmente é uma coisa que, se chegar ao entendimento e o conhecimento das pessoas, caso elas se permitam realmente conhecer mais, vai ser uma coisa muito, muito bacana, tá? Mas falando sobre o cenário hoje, atual, e pelo menos em que diz respeito aí até 2019, antes da pandemia começar, realmente, assim, eu acho que Curitiba ainda se segura muito, muito mesmo, assim, nesse aspecto de consumo e também de, digamos assim, de
de motivação para começar a consumir, né? Que eu acho que também Ah, é bem importante a gente frisar, porque as pessoas, quem conhece já tem o hábito, já procura, já está sempre antenado em ver, por exemplo, onde que eu vou saber mais onde tem um espetáculo acontecendo, onde que eu vou me conectar para saber se tem alguma coisa aqui acontecendo ali e lá. Tem vários teatros aqui em Curitiba, vários. E todos eles, de alguma forma, pelo menos antes da pandemia, tentavam manter alguma coisa em cartaz na maior parte do ano, né? Fossem peças internas de alunos, fossem peças das companhias de teatro, que também existem, muitas delas, inclusive, vinculadas aos próprios teatros também, né? E elas vão abrindo, né, colocando coisas em cartaz aí quase que o ano todo, né? Quando é possível, logicamente. Mas a busca por isso, às vezes, é meio ingrata, né? A gente fala sempre aqui, por exemplo, com um ator aqui em Curitiba que entre para a arte e espere viver de bilheteria, muito provavelmente ele vai passar por limitações graves, porque viver de bilheteria hoje é uma realidade muito difícil. Muito difícil. Fora uma questão do festival, onde realmente tem uma procura, onde tem um turismo também, de pessoas que vêm aqui com uma mentalidade diferente, porque a gente tem que levar isso em conta também, né? Não é porque tem um festival aqui em Curitiba que as pessoas de Curitiba vêm consumir. É muita gente de fora também. É muita gente que vem, inclusive, de São Paulo, do Rio, que são realmente grandes polos culturais de fato, que acabam vindo parar aqui e consumir. Inclusive, gente desses outros lugares que vem se apresentar também, né? Então, isso é também muito, muito curioso da gente observar, da gente destacar, porque é um fenômeno, de certa forma, que acontece na cidade e que talvez reforce, inclusive, esse aspecto pseudo-cultural que existe aqui, né? E é uma pena, porque Curitiba tem tudo, teria tudo para ser, de fato, esse polo cultural ativo durante o ano todo, com esse consumo, com esse giro, né, de produções e de busca por essas produções, mas, infelizmente, na prática, não é exatamente o que a gente vê. sim. Quando eu até falei do teatro, de pessoas que não vão, tem bastante pessoa que vai no teatro, sim. O que eu quero dizer é que tem um monte de pessoa que não gosta. É isso que eu quis dizer. Que é uma Sim, coisa que a gente precisaria popularizar mais. claro. Não, entendo, assim, tipo, eu acho que uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração também é que quando a gente pensa no teatro, a gente pensa também numa infinidade de estilos de espetáculo, né? Assim como uma pessoa que vai no cinema, ela busca, por exemplo, um estilo de um filme, por exemplo, ela gosta de um filme de terror, ela gosta de um filme de ação, ela gosta de uma comédia, e esses estilos também estão presentes nas peças que se apresentam. Uma grande questão que talvez a gente tenha que levar em conta, principalmente aqui, é que pela escassez de espetáculos e talvez, né, pela falta de uma certa variedade, muitas vezes essa pessoa vai se ver o quê? Ela vai se ver diante de um espetáculo que não é exatamente a cara dela. E nem todo mundo está aberto a conhecer todas as vertentes culturais que o teatro pode trazer, né? E isso é uma grande questão. É a mesma coisa que você colocar uma pessoa no cinema que é louca por comédia, para ela ver um filme de terror, e ela não gosta de filme de terror. Então, ela, obviamente, vai sair desse cinema com uma experiência de frustração, porque ela foi ver uma coisa que, na verdade, não é o estilo dela, né? É como você colocar, por exemplo, uma pessoa também que gosta de comédia para ver uma peça, para ver um Shakespeare no teatro, né? Uma tragédia de Shakespeare. Ela vai se sentir meio deslocada, ela vai se sentir meio desconectada com aquilo, porque não é a vibe dela, né? É diferente de você pensar numa pessoa que gosta da arte pela arte, ou seja, ela vai consumir qualquer citação. Ela vai ver uma peça experimental, ela vai ver um Shakespeare, ela vai ver uma peça contemporânea, e tudo isso que ela for ver, ela vai de uma mente muito aberta, querendo realmente se conectar com aquele espetáculo e ter aquela experiência que aquele espetáculo vai proporcionar. Mas aí, realmente, é uma pessoa que gosta e está apta realmente a se conectar com qualquer coisa, né? Mas, infelizmente, não é o caso de todos, a gente sabe, né? Tem um detalhe. Até você falou do cinema também. Eu sou uma pessoa bem eclética quando se trata de filmes. Eu adoro os filmes, a minha paixão é cinema. Só que, por exemplo, vou pegar um grande exemplo. O Duck, que vai ser o Oscar de filme estrangeiro. Não sei se vocês assistiram esse filme da Dinamarca. Não cheguei a ver. Duck, mais uma rodada. Eu vou dar um... Assim, tem muitas pessoas que às vezes não gostam do filme porque não entendem o filme. Porque é um filme que é feito de uma forma diferente, mas às vezes a pessoa não entende a proposta do filme. Não entende que às vezes o filme quer ser uma metáfora ou uma crítica social.
O Drunk, realmente, eu acho que é uma crítica, que são pessoas que começam a usar um grupo de 4 homens, que começam a usar a bebida no seu sangue como uma forma de nova vida e se rebelar da sociedade, né? Só que as pessoas não entendem. Tem muitas pessoas que vão pensar assim, vamos dar um exemplo. Ah, não, o filme está incentivando a bebida. Eu não gosto de bebida alcoólica, sinceridade, eu não bebo nem socialmente. Mas isso é uma visão minha, eu tô falando. Só que eu achei interessante a teoria do filme. Só que às vezes a pessoa não vai entender essa teoria e vai criticar. E vai achar um lixo porque não entendeu o que o filme está passando. Eu acho que tem muito isso no teatro, né? A pessoa às vezes não vai gostar porque, assim, a pessoa não entendeu a história. Isso também é uma coisa difícil, né? Acontece muito, assim. Eu posso, de repente, até te responder essa pergunta puxando para um exemplo do que a gente faz aqui, né? Porque, por exemplo, aqui, a gente, durante muito tempo, a gente produziu conteúdos dramáticos, né? Conteúdos de drama. E aí, em dado momento, até pelo nome do canal, por ser cômico, trágico do lar, eu pensei comigo, não faz muito sentido a gente ter só coisas dramáticas, a gente precisa ter comédias também, para justificar esse nome, senão daqui a pouco a gente vai ter que mudar nossa marca, né? E aí a gente começou a fazer algumas questões de comédia, e eu sempre tive uma preocupação muito grande no sentido de que, para mim, na comédia não fazia sentido se fosse o riso pelo riso, se fosse aquela coisa gratuita. Ela tinha que ter uma espécie de mensagem, alguma coisa para trazer uma reflexão para as pessoas, né? E o que acontece? Muita gente gosta de consumir a comédia rasgada, a comédia pastelão, né? A comédia que traz aquela coisa que ela fica rindo quase que o tempo todo, porque é piada atrás de piada e às vezes até com um aspecto um pouco mais apelativo e uma coisa assim. E aí quando você fala sobre essa questão às vezes das pessoas não entenderem, né, não se conectarem com isso, é uma coisa que a gente vive muito aqui, assim, sabe, quando a gente faz esse tipo de coisa, porque às vezes a gente faz um vídeo de uma comédia dentro dessa pegada que eu te expliquei, e aí vem uma pessoa e diz assim, ah, mas eu não achei engraçado. E às vezes até uma falta de repertório, porque, por exemplo, a gente faz um vídeo, por exemplo, falando de uma questão de uma rotina de casal, e a pessoa nunca namorou na vida. Aí você pensa assim, como que a pessoa vai entender, se identificar, se conectar com isso, se ela nunca esteve num casal, né? Outro dia, por exemplo, a gente fez um vídeo falando sobre a famosa crise dos 7 anos, né? E aí eu pensei assim comigo, tá, mas quantas pessoas realmente que a gente conhece que já tiveram um relacionamento que durou esse tempo, né? Então, como que realmente elas vão saber, né, como que isso acontece e tudo mais. Então, assim, é complicado, porque você vê que talvez, conforme o tempo vem passando, as coisas foram caminhando para uma segmentação bem profunda em termos de arte. Então, você vê hoje, por exemplo, que tem determinados filmes, a gente chama de filmes talvez mais cult, como você falou, tem filmes, por exemplo, que passam só em São Paulo. Eu vi muitos filmes aí que eu gostaria de ter assistido aqui em Curitiba, que não estiveram em nenhum cinema aí, mas que eu vi amigos de São Paulo comentando justamente, porque aí, como é um circuito mais aberto, as pessoas estão sempre propícias a receber esse tipo de conteúdo, né? Mas você vê, por exemplo, o que acontece. É um tipo de conteúdo que muitas vezes não é levado para uma órbita nacional, porque as pessoas não enxergam um apelo comercial em cima dele. Né? Tem muita essa questão também, né? Porque como não é uma coisa que atinge a grande massa, não conversa com a grande massa, as pessoas fazem isso de uma forma restringida, né? Para que aquilo não gere algum tipo de prejuízo. Que é uma coisa que, inclusive, eu acho uma grande pena, né? Porque você falar em cultura e você falar também nesse aspecto financeiro, digamos assim, claro, são coisas que vão estar juntas, porque a cultura, antes de tudo, ela também é um negócio, né? Mas é uma pena que muitas pessoas transformem essa questão apenas em negócio, né? E te extraiam tudo aquilo que realmente tem a mais em cima disso, né? Porque cultura e arte, de maneira geral, é uma coisa que é uma essência, uma coisa que talvez nem sempre é traduzida através do que ela tem como resultado comercial, resultado financeiro, né? E a gente pode dizer muito bem isso, inclusive, porque a gente, sendo um grupo que faz o que a gente faz, no tempo que a gente faz, sem ganhar talvez um único centavo por isso, é porque a gente realmente faz muito por amor. E a gente acredita muito na arte feita dessa maneira, né? Então, só para concluir ali a tua pergunta, né? As pessoas talvez não estão preparadas realmente para consumir qualquer tipo de situação, e às vezes realmente ela vai acabar não se identificando
criticando, né? Ela vai acabar não entendendo, ela vai acabar não comprando a ideia daquilo que está ali, né? E daí ela vai falsamente dizer, esse filme ou esse produto qualquer que seja não é legal, né? Quando na verdade é uma questão de que se fala muito aqui numa frase seguinte, André, às vezes não é que você está fazendo um conteúdo ruim, às vezes aquela pessoa ou aquele grupo não é seu público. E a gente tem que entender isso, né? E partir para frente e entender realmente onde que a gente encontra. Então, se não é aquele, onde que a gente encontra o público certo para aquilo que a gente está fazendo. E isso é um desafio para nós e para qualquer outra situação, né? Seja na escala que for, né? Onde encontrar o público certo. Porque, realmente, há coisas que são para todo mundo, são feitas para todo mundo e são feitas para ser massivas mesmo. Mas quando a gente fala em nicho, né? Quando a gente fala em segmentar as coisas, aí a gente já está realmente numa outra situação, né? Porque se a gente mostrar para a pessoa errada, ela não só não vai consumir, como talvez ela vai contribuir para queimar aquilo, né? Para dizer, infelizmente, né, erradamente, que aquele conteúdo não é um conteúdo bom, quando na verdade apenas não é feito para ela, né? É basicamente isso que eu acho que eu posso dizer a respeito. Né? Você quer Sim. complementar alguma coisa? Não. Eu tenho umas perguntas já do o Washington do Conversa Livre. Ele está perguntando se vocês acreditam que o humor está politizado ou que ele ajuda as pessoas a abrir a mente para a situação atual. Desculpa, André, você pode só repetir que o teu áudio falhou um pouquinho aqui pra gente. Posso? O Washington do Conversa Livre, ele está perguntando se vocês acreditam que o humor está politizado ou que ele ajuda as pessoas a abrir a mente para a situação atual. Olha, eu poderia dizer talvez que as duas coisas, né? Porque o humor tem muitas vertentes diferentes, né? Eu entendo que existe sim um certo humor politizado, porque hoje você vê o humor em muitos momentos levantando algumas bandeiras, Sim. né? Mostrando posicionamentos, inclusive, né? Tá certo, ele faz isso talvez baseado em alguma piada, em alguma situação, em algum meme, alguma coisa assim, mas ainda assim ele transmite uma mensagem. Talvez passe batido para os menos atentos, mas a mensagem está ali e ela pode ser captada de alguma forma. A gente né? vê de várias formas, tanto a questão de sempre há uma crítica, vamos dizer, talvez uma crítica social dentro de humor de uma forma mais leve, mas acaba chamando atenção. A gente vê hoje a questão da política, questão até dentro do humor abordando a questão religiosa, tal, sexualidade, de uma forma um pouco mais leve, mas assim dando ali as suas pinceladas à sociedade, falando dos preconceitos. Então, o humor está sendo um pouco mais político, sim, dentro de algumas formas. Com certeza. E, logicamente, também em paralelo a isso, a gente vê um humor que é mais descompromissado, né? Um humor que é mais solto, um humor que é mais, como eu disse lá na pergunta anterior, né? Que trabalha no riso pelo riso, né? Naquela comédia mais rasgada, naquela coisa mais pastelão, que eu acho que realmente talvez aí traz, inclusive, André, uma questão talvez de uma válvula de escape para as pessoas. Porque muitas pessoas, talvez na situação, principalmente que a gente tem vivido aí no país e tudo que elas têm precisado hoje é justamente dar um pouco de risada. É poder se desligar já realmente dessa questão, dessa rotina e dessa realidade tão complicada que a gente está vivendo e ter uma oportunidade através disso de ter um alívio, né? De ter uma forma realmente dela poder se desligar e se desconectar um pouco daquelas notícias ruins que a gente está ouvindo o tempo inteiro, daquele noticiário tão trágico, né? Que a gente vê todos os dias quando a gente liga a televisão. E as pessoas precisam, de alguma forma, ter uma maneira de se conectar com algo mais leve, né? De ter uma forma de consumir alguma coisa que tem uma leveza e que vai trazer um alívio para ela, né? Porque se ela ficar realmente imersa naquela atmosfera complicada de notícias, de mortes, de doenças, de tudo que a gente tem vivido, né? Infelizmente, aí nesse momento, muitas dessas pessoas acabam pirando, né? E a gente sabe, né, que a arte, seja na comédia ou muitas outras facetas também, ela é, além de tudo, uma grande questão assim de libertação para as pessoas, né? Porque ela traz realmente uma maneira das pessoas pensarem, se conectarem e terem algum tipo de relação, às vezes com alguns assuntos que nem são tão habituais para elas, né? Mas que aquilo é trazido para essas pessoas
e elas realmente acabam absorvendo aquilo, né? Principalmente quando a gente vê que isso vem talvez através de um conteúdo que deixa aquilo muito mastigado, né? E, novamente aí falando sobre uma questão de público, que às vezes não tem o hábito de talvez ir muito a fundo no entendimento de algumas coisas, e a importância dessa questão do mastigado, porque realmente daí isso permite que a pessoa consuma aquilo da maneira que realmente foi pensado para ser consumido, né? Na nossa última produção Sim. mesmo que a gente fez, a gente trouxe, né, dentro da comédia algumas mensagens sobre a questão da família, a aceitação, e era um humor, mas a gente trouxe dentro daquele quadro de comédia algumas mensagens assim que a gente achava importante, né? A questão de como uma mãe aborda, a questão do filho, a aceitação do filho, a aceitação de um sobrinho que era um sobrinho, de repente ele se descobriu que era uma mulher trans. Então, assim, tudo isso a gente trouxe dentro de uma comédia. A gente trouxe uma mensagem um pouco mais fácil de ser entendida, mas, vamos dizer assim, mais leve, mais acessível. Certo. A Nayane está falando para você, Luiz, a Nayane Silva, que você tem um sorriso lindo. Obrigado. Meu pai, que também se chama André, ele está fazendo uma seguinte pergunta. O teatro ainda é muito elitizado? Ele está perguntando se está correto. E também ele perguntou se existem estratégias para que se torne mais popular. Tá. Olha, particularmente aqui em Curitiba, eu não vejo ele como uma coisa elitizada. Talvez intelectualmente ele possa ser, né? No sentido daí, no caso de possibilidade de consumo, porque daí a gente tem que pensar em conteúdo e em acesso, né? Penso no acesso por quê? Porque hoje o teatro aqui em Curitiba é barato. Então, se a gente pensar no valor de acesso do teatro, ele não é elitizado, pelo contrário. Mas se a gente pensar no tipo de espetáculo, talvez ele seja, porque uma coisa é você pagar R$ 5 para entrar numa peça, outra coisa é você pagar R$ 5 para ver Shakespeare, né? E que talvez não é uma coisa facilmente digerível por todo mundo, mas ainda assim estará acessível e qualquer um pode ir, né? Agora, se vai gostar, se vai entender, né? E se vai realmente conseguir levar aquilo de alguma forma, daí já são outros 500, né? Mas assim, uma meio dúbia, né? Pensando aqui em Curitiba, realmente é muito difícil de dizer se ele seria realmente elitizado ou não, porque daí a gente precisa pesar cada um desses fatores, né? Tem muitas peças também, pensando, talvez tentando fazer uma resposta mais completa, tem muitas peças hoje que têm um caráter mais comercial aqui, e essas peças são baratas. Então isso talvez já pesa mais ainda para a gente acreditar que ele não é uma coisa elitizada ou elitista aqui na cidade, porque realmente se faz muito esforço para que isso seja acessível. Até pensando no seguinte, André, se não fosse esse movimento, talvez de vez que isso não seria consumido. Então, acho que os teatros, de alguma maneira, aqui estão se mobilizando justamente para tornar isso uma coisa muito fácil para qualquer pessoa. Porque talvez muita gente não pense em ir no teatro, mas ela conhece alguém que tem esse hábito, e talvez essa pessoa vai levar essa outra que não pensaria em ir sozinha junto com ela, né? E daí, logicamente, que ela tem que ter muitos argumentos para fazer isso, do tipo, mas vamos, porque o ingresso é barato, é tranquilo, é uma coisa legal, uma coisa que você vai gostar, é uma coisa rápida, né? Tem se notado também aqui que há uma preocupação, às vezes, em fazer espetáculos mais curtos, além de ingressos mais baratos, que eu acho que são duas coisas realmente que aliadas são muito interessantes para possibilitar uma primeira experiência para quem não conhece e fazer essas pessoas gostarem e quererem voltar, né? Porque às vezes você faz uma peça densa, não tem algumas por aí, inclusive, sabe? E aí, às vezes, a pessoa vai de peito aberto e ela se cansa, né? Porque para uma primeira experiência, às vezes não é o ideal você ter uma coisa super densa para consumir, né? Às vezes o legal é justamente ter um produto super leve, aquela coisa bem comercial mesmo, né? Então é uma questão de assertividade, né? Se você combinar os fatores certos, né? O público certo, com o valor certo, com o ingresso realmente ideal que cabe no bolso dela, e levar ela para ver realmente uma história que vai prender ela, que vai cativar e vai fazer ela voltar, eu acho que isso realmente talvez tire qualquer sombra de um elitismo, pelo menos aqui em Curitiba. Eu acho até para quem quer estudar teatro,
Eu acho que Curitiba é bem acessível, questão de valores também. Sim. Não só para quem quer assumir como um espectador, mas aquele que também pretende, né, fazer da arte, da sua vida, no caso, que gosta da arte, da sua carreira. Eu acho que por ter vários teatros em Curitiba, dentro, né, uma cidade que não é assim, dizer, tão grande, você ainda consegue pagar ter um custo-benefício muito bom. Então, hoje não é um investimento tão alto. A gente tem até teatro dentro da Escola Federal, que acaba sendo grátis para todos. Então, a gente consegue ver assim, que nem para aquele que quer investir na arte, para ele, no caso, não é tão custo tão alto. Exatamente. Sim. E Fé Total, o nome do usuário, Cultura é Vida. Infelizmente, estão vivendo um grande retrocesso. Vocês concordam? Desculpa, eu só não entendi o comecinho da pergunta que falhou ali o áudio. Ele disse cultura é vida, infelizmente estamos vivendo um grande retrocesso. Vocês concordam com o que ele falou? Sim, com certeza. A gente vê que o cenário político hoje, no caso, a gente teve muitas barreiras dentro da questão da arte, né? Muitos bloqueios, incentivos que tinham, que foram colocados, agora, grandes bloqueios, porque a gente sabe que hoje, infelizmente, o quadro político que a gente tem não tem incentivo nenhum para a arte, né? Então, hoje, quem está vivendo da arte é porque ele tem um amor àquilo, ou acaba tirando dinheiro do seu próprio bolso para investir inicialmente, quem quer montar um espetáculo e tudo mais, porque as leis de incentivo, infelizmente, não está tendo. E, pelo contrário, quase que tendo uma censura novamente aí dentro para barrar a questão da arte, né? Eu acho, sim, concordo com ele, a arte ela é vida, mas, infelizmente, nesse momento, a gente está quase que vivendo um retrocesso, sim. Sem dúvida. E sem falar também, né, André, que a própria questão do papel da arte está sendo muito distorcido de alguma forma, né? Banalizado, porque a gente, como pessoas que fazemos arte, vivemos isso, né? Passamos aí pela nossa formação e tudo mais, tiramos registro profissional, inclusive, para realmente estar no mercado como se deve estar. A gente sabe que isso é uma profissão muito nobre. Mais do que nunca, principalmente agora na questão da quarentena, as pessoas, se não perceberam, deveriam perceber o quanto a arte é importante na vida delas. Porque elas ficaram em casa consumindo arte quase que o tempo inteiro, né? Se fosse a existência desses produtos culturais, né, o que essas pessoas teriam feito? Como elas teriam se distraído? Né? Como que elas não teriam pirado nesse momento em que elas não teriam alguma coisa para consumir? Então, e ainda assim, incrivelmente, tem muita gente que não consegue perceber a importância que existe em cima disso, né? E o significado, né? O quão significativo realmente é você perceber, né? Que você tem à tua disposição um leque infinito de coisas que pode ser consumidas e que vai te entreter, vai te informar, vai fazer você pensar, vai fazer você refletir. Tudo isso sem sair de casa, né? E que é resultado do trabalho de muitas pessoas ali que derramam muito suor e se entregam muito, né, artisticamente falando, para que aquelas pessoas tenham aquele produto. Mas, né, ainda assim, se dificulta horrores, como o próprio Luiz falou, né, a produção de coisas assim, principalmente no nosso cenário nacional. A gente vê que, obviamente, no mundo lá fora, digamos assim, né, as coisas acontecem de uma determinada maneira, um pouco diferente daqui, ou muito diferente daqui, né? Mas aqui no Brasil, infelizmente, é muito difícil se pensar no cenário cultural sem pensar nessa questão desse retrocesso, porque parece que a cada ano que passa é um passo para trás que a gente dá. Ao invés da gente ir para frente, a gente vai recuando, recuando, recuando. Então, se a gente pensa 10 anos atrás no cenário cultural, que já era difícil, hoje está muito mais, né? E isso realmente chega a ser vergonhoso, né? Porque o Brasil tem uma infinidade de artistas e muito talento para fazer a produção desses projetos, seja em qualquer uma das áreas que está envolvida com isso. Mas ainda assim, o que acontece? Esses profissionais estão parados, estão sem fazer nada, estão desempregados, muitos deles passando fome, necessidades graves, básicas, porque eles não têm como trabalhar. Né? Porque eles não têm um palco para se apresentar, porque eles não têm uma câmera para estar na frente dela, fazendo aquilo que eles sabem fazer, com o domínio que sabem, né? E é um descaso realmente muito grande com essa classe.
E essa classe realmente tá pedindo água, digamos assim, porque ela está realmente sufocando, né? E é muito triste realmente observar essa questão toda. Eu acho que é realmente muito vergonhoso para um país continental como o nosso, país que tem tantas riquezas e tem tantas formas de fazer vários setores darem certo e ignora justamente um dos setores talvez mais elementares, que juntamente com o setor da educação, é talvez os nossos grandes pilares de formação para qualquer pessoa. Uma pessoa que, além de buscar pela sua formação básica, busca também pela arte, certamente é uma pessoa que está com um passo à frente de se tornar uma pessoa melhor e mais completa. Né? E a gente não diz isso só como pessoas que fazem arte, mas a gente sabe e entende na pele o que é realmente a diferença que faz uma pessoa que entende e não só consome, mas sabe realmente o que aquilo significa e o que aquilo pode causar na vida delas. Sim. Olha, tem uma Paulinha dizendo, tô aqui, mandou coraçãozinhos. Uma Paulinha, muito É obrigado. nossa de elenco, uma Ah, das sim. atrizes do elenco. Olha, se tiver mais pessoa do elenco vendo, mande mensagens que eu vou ler aqui. Você também, um detalhe que Legal. eu acho que é importante falar também. Essa semana, na terça-feira, no Dia Mundial do Rock, eu entrevistei uma banda chamada Gritando HC. Certo. E eu perguntei também do momento se eles se considera resistência, já que eles são punk rock, eles dizem que sim. Só que a gente ia analisar coisas que realmente são fato, igual o pessoal fala. Não é, eles falaram realmente que sempre tiveram dificuldades, independente do governo. Só que a gente sabe que o de hoje realmente cortou o Ministério da Cultura. A gente sabe que eles são contra a vacina, o que poderia a gente estar voltando à vida mais rápido, talvez se fosse vacina, ia ter menos morte, a vida poderia estar voltando normal, a gente não ia precisar ter tanto medo de sair de casa. Sim. Uhum. Então, sinceridade, o que a gente está falando é fato, não é querer falar, eu sou contra esse governo, porque parece que muitas pessoas hoje viraram torcedor de futebol. Não, a gente está falando a realidade. É verdade, bem isso. E como é que você sente realmente a diferença de governos? A gente sabe que sim, as coisas são difíceis mesmo. As coisas, independente do governo, são difíceis. Só que vem algumas coisas que realmente eu considero o extremo do absurdo. Por exemplo, isso de ser contra a educação, isso de ser contra a saúde, o que está acontecendo no meio ambiente, de forma que pode falar, mas os outros governos também tinha desmatamento. Tinha. Só que, sinceridade, olha o que o atual ministro faz. Olha as conversas com o Madeireiro, olha o que acontece. É um descaso total. Então, como se enxerga essa total situação relacionada à arte, óbvio? Olha, quando a gente pensa nessa questão governamental, eu acho que talvez isso que eu vou dizer agora, na verdade, nem é exatamente relacionado a esse governo especificamente, tá? Mas, obviamente, que se frisa muito, porque a gente está num caso bem latente, vamos dizer assim, né? Mas o Brasil, de maneira geral, e já há muitos anos, ele se empenha numa coisa que a gente chama de alienação, tá? E essa alienação é uma grande questão que está ali por trás dela, é justamente essa vontade de fazer um público não, no caso um povo, um país, cada vez menos pensante. Porque quanto menos pensante é um povo, mais massa de manobra ele é, né? Então, não é interessante para um país como o nosso, que tem esse tipo de visão, investir em arte, investir em educação, porque quanto menos preparadas as pessoas forem nesse aspecto, mais facilmente elas vão ser dobráveis, vamos dizer assim, né? O que é uma pena, né? Por que a gente fala muito nessa questão da importância da arte? Porque quando a gente entra nesse meio, num convívio de pessoas, né, ligadas a isso, a gente vai para uma mesa redonda, digamos assim, de artistas, a gente vê pessoas que pensam muito fora da caixa. Por quê? Porque essas pessoas realmente se preocuparam em buscar por uma formação. Logicamente que eu não estou falando isso querendo restringir a esse meio. Tem muitos outros meios também que fazem exatamente a mesma coisa. Buscam por esse preparo, né? E por essa condição realmente de ver as coisas da maneira como elas realmente são. Mas, infelizmente, a gente, dentro disso tudo, a gente é 1%. Porque os grandes 99%, que são realmente as pessoas que às vezes nem têm acesso a isso, que também é outro problema que a gente tem que frisar, né? Porque a própria falta de acesso à educação
falar antes, inclusive, em educação do que propriamente em cultura, porque ela vem antes, né? Ela é a base, realmente, de fato, e é através dela, inclusive, que muitas pessoas chegam, né? Justamente nessa questão artística. Então, é um problema realmente muito complicado, é uma estrutura, né? É uma questão que já vem de muitos e muitos anos, muitas décadas já no país, é muito enraizada. Então, quando a gente vê um governo como esse entrar, ele vem, na verdade, para quê? Para reforçar isso que já era muito grave, né? Que já existia já desde sempre, e ele vem para tornar mais público ainda esse descaso, né? Ou seja, tipo, cultura, educação, para quê? Deixa de lado, deixa lá, né? As pessoas vão viver sem isso. E aí vem aquele pensamento, infelizmente, horrível, né? As pessoas querem comer, né? As pessoas querem se alimentar, as pessoas querem o básico. As pessoas querem comer, querem trabalhar, querem ter lá o seu salário de fome e tá tudo certo, né? Então, é realmente, assim, muito complicado, né, pensar numa situação assim. Porque aí a gente vai para uma coisa, não querendo usar um certo trocadilho, mas a gente vai para uma linha, tipo, digamos, da pirâmide de Maslow, né? Que o pessoal fala das necessidades básicas, né? Que a gente tem que suprir a fome, a sede e tal, e depois ir para outras esferas onde a gente supera o resto. Infelizmente, essa ideia dessa pirâmide aqui no Brasil, me parece que ela morre sempre na base, para a grande maioria, né? Ou seja, vamos resolver a fome, a questão do desemprego, dessa questão toda, e aí esse povo já vai ficar feliz, já vai ficar satisfeito. Ele não vai precisar ser educado, não vai precisar consumir arte. Ele tendo esse básico para viver, ele já vai viver nessa mediocridade, né? Mas vai viver feliz, entre aspas, né? E é uma pena realmente, porque eu acredito de verdade que o povo brasileiro poderia ter acesso a coisas muito interessantes e poderia, inclusive, entender, através da educação, principalmente, a importância que essas coisas poderiam ter na vida delas. Mas pela ausência dessa educação e desse incentivo que o próprio governo faz para que as pessoas tenham, talvez, cada vez mais dificuldades, né, para estar conectadas a isso, elas cada vez mais estão perdendo essa noção da importância que isso realmente tem. E se torna cada vez mais dependente, vamos dizer assim, desse governo, né? Sim, exatamente, porque daí ele acaba achando e buscando subterfúgios para manter essas pessoas supridas de uma outra forma, né? E fazendo com que elas realmente parem de pensar, buscar e entender realmente a importância que elas têm na educação, na sua formação básica, no fato de buscar por uma formação mais profunda, a próprio acesso à questão do ensino superior, né, que é uma coisa que a gente vê que ainda é tão restrita para muitas pessoas, mas que ao longo dos anos a gente vê como isso se tornou uma questão mais básica. É engraçado que o mercado é contraditório. Se pede cada vez mais por isso, mas do outro lado se incentiva cada vez menos para que as pessoas tenham condição de ter essa formação que o mercado pede. E quando parece que alguém consegue atingir, assim, tá lá embaixo, às vezes ele consegue sair dali, ele incomoda, né? Justamente. Ele incomoda outras pessoas. Quando você vê lá o filho da empregada fazendo direito, ele incomoda, porque ele deixou de... Ele saiu da sua zona e começou a incomodar outras pessoas. Assim, vamos dizer assim, saiu do natural, vamos dizer assim, né? As pessoas acabam acreditando realmente que há certas realidades que têm que ser sempre de uma mesma forma, né? Ou seja, né, tipo, certas classes sempre têm que se comportar daquela mesma maneira. Não pode haver uma acessibilidade para que aquilo aconteça. E é uma pena, porque essa acessibilidade é tudo que precisa existir. E para todo mundo, para todas as esferas. E se um dia realmente houver um governo, a gente sabe que isso não vai ser do dia para a noite, não vai ser uma coisa que vai acontecer num governo, vai demorar muito tempo, porque é muito enraizado, né? A gente está falando de uma coisa aí que talvez leve, sei lá, 20, 30, 40, 50 anos para se resolver, e ainda assim aconteceria se realmente houvesse uma sequência de vários governos que realmente não tivessem esse compromisso. E pensasse dessa forma. Né? Justamente, e a gente sabe que isso é muito utópico, infelizmente, né? Poderia não ser, mas se realmente algum dia acontecesse, ia ser incrível, porque eu acho que o Brasil, com a estrutura que ele tem, com a questão toda que ele teria tudo para ser um país de primeiro mundo, se bem trabalhado. Com os recursos que nós temos, né? Exatamente. E poderia gerar realmente uma realidade, um reflexo
do que é esse povo brasileiro realmente de uma maneira muito diferente. Mas, né, infelizmente, a gente está fadado, né, a estar em mãos erradas. E, infelizmente, por mais que se fale na importância de voto, na consciência de voto, não adianta muito você falar sobre isso se todas as opções que a gente tem para votar, muitas vezes, não são boas opções. Né? Então, como que realmente as pessoas vão escolher um bom governante se você coloca 10 candidatos à presidência e todos eles estão contaminados, né? Aí, e ainda fica aquela guerra, né, de direita, de esquerda, e tipo, né? Não, porque eu sou fulano, eu sou ciclano, e aí tem as outras pessoas ali que estão com os candidatos que são chamados, né, de nanicos, né? No meio dessa questão toda. E aí você pensa assim, poxa, no meio existe um centrão que não tem chance. Nas duas pontas, há um candidato pior que o outro. Como esperar alguma coisa melhor para esse país numa realidade dessa? Impossível. Sim. A Ruth Ramos, que vocês devem conhecer, também está falando. Oi, também estou aqui. Maravilhosa. Grande atriz. E ela também está dizendo que vocês são maravilhosos. Obrigado, Ruth. Obrigado por dar ibope aqui para nós. Bom, vamos falar um pouco também das webséries. Uma coisa que eu achei legal também é a ousadia que vocês têm também, ousadia assim, que vocês fizeram coisas diferentes com os poucos recursos também que pode dizer que vocês têm, né? Claro. Os efeitos, tudo. Como é que vocês, por exemplo, fazem os efeitos? Como é que vocês têm uma equipe bem estruturada? Como é que vocês produzem as webséries para fazer igual o Magro Monge que eu assisti? Olha, a gente tem, obviamente, uma equipe, sim, para fazer algumas coisas, digamos assim, mais voltadas para a produção, propriamente dito, né? Mas hoje, André, eu te digo assim que isso é uma realidade que eu estou te falando que talvez seja uma realidade de qualquer grupo como o nosso, que tem esse tamanho e essa limitação, como você mesmo falou, que a gente tem. Hoje eu roteirizo, dirijo, atuo na grande maioria das produções e faço a edição sozinho. Você é tipo um Quentin Tarantino do teatro, que faz tudo num filme só. A gente tenta, né? E faço realmente assim com muito amor. São muitas madrugadas sem dormir, são muitos dias, às vezes, que a gente dá uma enforcadinha no trabalho para poder fazer alguma coisa e deixar tudo certo, né? Como eu digo sempre, eu tenho um trabalho remunerado, que é o que realmente me mantém, e eu tenho esse trabalho artístico, que embora não me dê um único centavo, eu digo para você hoje que talvez ele me dá muito mais prazer. Estou até correndo um certo risco de falar isso aqui, espero que nenhum cliente meu veja isso. Mas é um trabalho que me dá um prazer muito maior do que o meu próprio trabalho remunerado. E assim, a gente fica naquele sonho, né, de um dia realmente poder viver disso, né? Viver de arte, mesmo que não seja com uma grande margem, digamos assim, né? Como algumas pessoas às vezes esperam ganhar rios de dinheiro com algumas coisas. Eu digo para você hoje, se eu conseguisse através da arte ter o básico para pagar aquilo que eu já tenho como compromissos, eu abraçaria sem pensar duas vezes, porque é realmente onde eu encontro o meu prazer, a minha satisfação, a minha realização, né? E, cara, todas as noites que eu passei acordado para editar material, para passar horas e horas e horas, que a gente sabe que leva para fazer um vídeo, que às vezes é desse tamanhinho, né? Mas para a gente juntar tudo aquilo e cortar, realmente leva um tempo danado. Eu faria 1000 vezes se fosse preciso, porque realmente é uma coisa que, além de um ofício, de uma carreira, é uma grande terapia para a gente. Eu acho que se uma grande parte de nós aqui não precisou ainda hoje, talvez, de uma terapia, de um psicólogo, de um psiquiatra, não sei, é porque a gente conseguiu extravasar muitos dos demônios que a gente tem, né, demônios, que eu digo problemas, né, através da vazão desse tipo de projeto, da realização dele. Então, realmente é muito, muito bacana. É lógico, né, que eu tenho que agradecer demais, principalmente porque eu tenho pessoas do elenco aqui vendo agora e que talvez vão ver depois também, a importância dessas pessoas, né, porque nesses 3 anos, André, que a gente teve aí trabalhando,
Se eu for somar realmente todas as pessoas que passaram por aqui, em todas as produções, sejam atores ou pessoas que trabalharam nos ofícios técnicos, a gente já está falando de quase 100 pessoas que passaram por aqui. E isso, para mim, é um número muito significativo, porque sendo eu um grupo, né, representante de um grupo pequeno, né, limitado como o nosso, numa cidade como Curitiba, e conseguir trazer 100 pessoas para trabalhar aqui ao longo desses 3 anos, e sabe Deus ainda quantas a gente vai trazer, isso é uma marca de orgulho muito grande. Né? Isso é uma coisa que, para nós, não tem talvez palavras para descrever a alegria e a satisfação que a gente sente por ter oportunizado tantas pessoas, né? Num ofício que ainda é muito difícil e que, diga-se de passagem também, nosso grupo foi uma forma dessas pessoas fazerem uma vertente dentro da arte que muitas vezes elas não conseguiam fazer dentro do teatro, porque a formação de teatro muitas vezes ela é limitada à questão do palco. Então muitas dessas pessoas nunca tinham estado na frente de uma câmera na vida delas inteira, né? E aí, quando a gente começa a fazer um projeto assim, você coloca essas pessoas diante de uma experiência que elas nunca viveram. E fazendo isso com amor, com empenho e com a dedicação que a gente faz, a gente consegue proporcionar para essas pessoas uma experiência não só nova, no sentido dela estar fazendo uma coisa que ela nunca fez, mas muito prazerosa ppelo jeito que a gente faz. Bem isso. Júlio Halem, você deve conhecer? Desculpa, eu interrompi vocês, eu não achei. Você conhece o Júlio Halem? Conheço, do nosso elenco também. Opa, tô aqui, parabéns, amigos. Continue, peço desculpa, Luiz, continue seu raciocínio. O nosso elenco, no caso, acaba se tornando uma equipe, né? Porque assim, a mesma pessoa que está lá atuando, ela está maquiando uma outra pessoa, ela está segurando o boom, ela está ajudando a montar um cenário, está cedendo a casa dela para a gente gravar lá dentro. Então, assim, nós hoje estamos rodeados por pessoas que realmente a gente acaba falando que é uma família, né? O Cômico, o Trágico do Lar é uma família. Nesse longo dos 3 anos, muitas pessoas passaram, fizeram uma produção e foram, outras ficaram com a gente desde da primeira produção. Temos aí o Diego Selma, que está conosco desde a primeira produção, desde o primeiro projeto. Sim. E continua com a gente. Sim. Ele já segurou luz, ele já ajudou a segurar o boom, ele já está auxiliando em alguma coisa ou outra. Sim. Então a gente tem muito que agradecer ao elenco, agradecer a essas pessoas, porque realmente ela não é só o elenco, ela é parte da equipe, ela é parte da nossa história, ela é parte de um todo. Assim. A gente hoje tem que agradecer muito a eles por tudo que eles fazem, pelo tempo que eles doam para a gente, pelo tempo, a dedicação que eles têm a esse projeto. Então a gente agradece muito a eles, a quem está assistindo, quem vai vir depois. A gente tem muito a agradecer a essas pessoas. Com certeza. Exatamente. O Paulo José está perguntando sobre o teatro do improviso. É mais fácil com o roteiro feito ou o improviso acaba rendendo melhor? Olha, isso é uma coisa que acho que é super relativa, porque também depende muito do momento que o ator tá, né? Quando o ator tem um domínio muito grande da técnica, da atuação, do que ele vai fazer, eu acho que ele surfa muito em relação ao improviso. E o improviso tem uma coisa legal, porque assim, você tem uma liberdade criativa muito grande. E aquilo acontece em tempo real, né? Você entra no palco cru, você entra sem nada, digamos assim. E de repente uma história começa a acontecer e aquilo vai se formando, né? E vai criando corpo, e você vai tendo uma questão de uma parceria, de uma cumplicidade com as pessoas que estão com você em cima, que é uma coisa muito legal de se observar. E eu acho que para quem vê isso como público também é uma coisa impagável, porque você vê um produto de improviso acontecendo muito bem feito e pensado, e realmente por atores que sabem se conectar um com o outro, é uma coisa muito, muito bacana, né? Aqui na nossa realidade aqui do grupo, a gente sempre trabalhou com roteiros previamente definidos, né? Existe, obviamente, algumas questões de inserção de uma questão ou outra, de uma adaptação de uma questão ou outra, que é normal, acontece, acho que em todos os textos, né? Mas, particularmente, aqui a gente não chegou a trabalhar com essa questão do improviso. Mas o Luiz está, nesse momento, inclusive, trabalhando a produção de uma peça que é baseada em questão de improviso, então acho que ele pode falar com mais propriedade em relação a isso no palco. No palco, a questão do improviso, você tem que construir muito bem o seu personagem. Por mais que você não tenha um texto, você tem um roteiro, você tem uma história,
subtexto, uma base, né? Uma base para aquilo que venha fluir, né? Então, por mais que você suba no palco, você não tem ali as falas já prontas, você não tem um texto para você falar, no caso, mas tem que construir muito bem o seu personagem antes de subir no palco, para que quando você suba no palco, você não perca esse personagem, a história não tome um outro rumo, né? Exatamente. E a conexão com quem está contracenar tem que ser muito boa. Então, às vezes, para nós, no caso do palco, né, que não tem ali o texto, quando você entra no improviso, você entra assim com muito medo, porque tem tudo para dar certo e ser um grande espetáculo, mas tem também uma grande de dar errado se você não tiver uma conexão com quem está com você lá em cima. Então, hoje a gente está ensaiando para uma produção que vai agora ser no próximo mês. A gente tem ensaios diferentes todos os dias, porque não tem um texto, mas você não pode sair do seu personagem. Seu personagem tem que ser muito bem construído. O Canovaccio tem que ser muito bem construído para que você consiga, literalmente, chegar lá e surpreender, no caso, o público, que o público consiga absorver aquilo e entender o que está acontecendo, entender a história mesmo sem um texto. Exatamente. O Washington está perguntando se o Porta dos Fundos é uma referência para você. Ah, sempre! Totalmente. Principalmente no nosso projeto mais recente agora, né? Porque a gente sempre trabalhou com webséries, então a gente trabalhava com vídeos sequenciais, né? Vídeos que contavam uma mesma história durante um determinado período. Como o próprio que você citou, né, André? Que você assistiu do Mago e o Monge. E agora a gente está trabalhando com o formato, né, de sketches, que é justamente o formato do Porta dos Fundos, que são vídeos curtos, uma história que começa e termina naquele mesmo vídeo, né? E é uma coisa muito, muito bacana, porque... É um humor inteligente, né? Com certeza. E assim, eu acho que talvez grande parte dos canais que surgiram e fazem um trabalho como o nosso hoje, certamente tem o Porta dos Fundos como uma grande referência, como uma referência mãe para tudo isso. Porque eles que realmente, literalmente, falando em porta, né, abriram a porta para que muitas coisas como essas que a gente faz aqui hoje existissem, né? E realmente, assim, se você pensar numa realidade antes da Porta dos Fundos, quem diria realmente que hoje existiria dentro do YouTube produções como essas, né? Gente fazendo tantos vídeos assim nesse sentido. Porque realmente, assim, a gente sabe, existe uma necessidade de itinerância dentro da arte. Existe sempre a necessidade de alguém que vai criar um determinado caminho, uma fórmula que as outras pessoas vão acabar seguindo também. Não por cópia, mas por uma questão de reverência, por uma questão de entendimento de que aquele formato é bom, funciona, né, e merece ser replicado por outras pessoas, né, não só ficar na mão de um único grupo, né, porque realmente sendo uma fórmula que dá certo, isso tem mais que ser difundido mesmo. E é um canal que traz textos que aborda religião, preconceito, machismo, feminismo, aborda vários assuntos dentro da comédia de uma forma leve e que te faz pensar, muitas das vezes, né? Te faz você refletir, será que eu não fui preconceituoso com tal palavra que eu usei, em tal coisa que eu disse, vendo um vídeo de comédia. Então, eu acho que é bem interessante. É um humor inteligente, que faz você pensar em atitudes que você tem no seu dia a dia. Então, principalmente até também por isso, né, certamente uma grande referência para quem quer trabalhar, principalmente com comédia, né, que eu acho que, querendo ou não, a gente também tem que falar uma coisa, né, tipo, a comédia ainda tem um apelo muito grande no Brasil. Ainda se vê realmente, principalmente dentro do YouTube, hoje as pessoas produzindo muito mais comédia do que drama, né, justamente por causa desse apelo, né. O Brasil tem um apelo natural para a comédia, o brasileiro gosta muito da comédia. Mesmo quem não é tão cultural, vai consumir a comédia, mesmo que seja casualmente. E é uma coisa que, infelizmente, não acontece tanto com o drama, né? Mas eu acho que aos pouquinhos isso vai se transformando também, né? E isso vai mudando aí. Mas, né, como eu falei, Porta dos Fundos é pra gente uma referência, com certeza, hoje, sempre, e para muitos grupos como os nossos também é. Sim. E sobre o Cômico Trágico e do Lar, quais são os próximos projetos? O que você já pode adiantar ao público que estiver assistindo essa live, tanto ao vivo quanto gravado? Olha, como a gente falou aí em off, né, primeiro, antes de começar a live, a gente tem alguns projetos que, na verdade, já eram para existir, né, não fosse a pandemia, que a gente já tinha todo engatilhado, ensaiado e tudo mais.
A gente tem 2 curtas-metragens que provavelmente vão ser colocados no ano que vem. Um deles se chama 60 Minutos e o outro se chama A Vítima Stein, né? Provavelmente vai ser um deles com 15 minutos e o outro com 25, 30 minutos. São 2 curtas-metragens voltados na pauta de drama. Um deles é um drama policial. Na verdade, os dois, né? Os dois são dramas policiais. E se tudo der certo, a gente pretende lançar os 2 no ano que vem. E, além disso, né, a gente vai fazer uma websérie inédita que vai trabalhar especialmente o tema da homofobia. Essa série se chama Entre Iguais, né? Ela vai contar... Vou falar um pouquinho, dar um certo spoilerzinho. Ela vai contar a história de 2 amigos, né? Onde um é secretamente apaixonado pelo outro, e esse outro, que não sabe dessa paixão, ele leva lá uma vida... tem um noivado, né, com uma moça que, na verdade, ele acaba descobrindo depois que não gosta tanto, e eles vão tendo uma série de percalços ali para realmente conseguir viver esse romance. Mas é uma história realmente que vai ser encharcada de preconceitos, de coisas assim, tipo, artimanhas das mais diversas, para mostrar realmente o combate que ainda existe, né, em relação a essa pauta, que a gente vê muito, inclusive, acontecendo no Brasil. E se tudo der certo também, né, nosso 4º projeto para o ano que vem é fazer uma 2ª temporada de uma das nossas séries que a gente já começou, que nós não definimos exatamente ainda qual deve ser, mas provavelmente, até por uma questão do próprio retorno de público, tem tudo para ser ou o Meio Monge ou o Esquema Moral, que foi a nossa primeira comédia. Perfeito. E falar um detalhe também, vocês tocaram até na homofobia, também nesses pontos, né? Infelizmente, eu vi uma reportagem que nesse primeiro semestre já morreram 80 transexuais no Brasil. O Brasil é um país que está realmente... É uma coisa que precisa mudar. Hoje é 30 anos. É muito grave isso, né? Muito complicado. Realmente é uma coisa assim notória, né? E notória no mau sentido, né? Porque você pensar que hoje as pessoas talvez não tenham o direito de ser o que elas querem ser e elas morrem por isso, é uma coisa muito complicada. Porque, na verdade, a grande questão que a gente tem que trazer, a grande reflexão que a gente tem que colocar aqui, é que o que uma pessoa é na sua intimidade ou alguma coisa assim, o que realmente tem a ver com qualquer outra pessoa. E o que isso É o que eu realmente penso. impacta na vida dessas pessoas. Nada, né? Porque o que cada um é na sua intimidade só diz respeito a ela. E é uma escolha dela, né? É o que É eu penso uma também. pela qual ela foi condicionada, né? Eu não diria nem que hoje a gente possa chamar realmente de opção ou de orientação sexual. É uma coisa que realmente já nasce com ela e que ela vive, simplesmente, porque é a natureza dela, né? Então é muito, muito injusto que as pessoas morram ou sofram algum tipo de violência pelo simples fato de quererem viver a sua essência, né? Então, é triste, é Serem horrível, o né? que elas são, né? Sim, exatamente. Bom, eu quero dizer que essa live foi ótima, eu gostei bastante mesmo de conversar com vocês. Uma live muito inteligente. Lembrar um ponto, você disse também da filha da empregada doméstica, né? Que às vezes a patroa não quer que a filha. Vocês já assistiram o filme Que Horas Era a Volta? Não. Com a Regina Casé? Sim, Vi. sim. Uhum. Onde Sim. E tem bem... mais um detalhe, porque eu perguntei também, a gente vai entrevistar a diretora desse filme, Ana Muraert, dia 30, sexta, dia 30, já vai ser entrevistada pra gente. Que legal. Que legal. Muito bacana. A gente gosta muito, assim. Eu digo uma coisa até, André, é o seguinte, que eu acho que é um complemento que a gente pode colocar. Eu acho que as pessoas hoje, elas deveriam ter também um certo cuidado no consumo da arte nacional. Isso é uma coisa também que é muito relevante a gente trazer, porque muito se vê ainda das pessoas consumindo e enaltecendo demais tudo aquilo que é externo do país, né? Tudo que é estrangeiro. Tá certo, claro. A gente sabe que tem realmente um cinema maravilhoso lá fora, né? Americano ou europeu,
né? Ou, enfim, o asiático também, que tem realmente os seus méritos e ninguém pode negar isso. Mas uma coisa é fato, todas esses países têm essa grande reverência, esse grande reconhecimento e essa recepção porque eles são patriotas, porque eles valorizam o seu produto nacional. Então, esse produto nacional ganha essa notoriedade e vai para o mundo inteiro, porque, antes de tudo, ele é valorizado dentro do seu próprio país, né? E é uma pena, realmente, que aqui dentro do Brasil isso não aconteça. Ou não aconteça, pelo menos, na intensidade que acontece nesses outros lugares. Porque, às vezes, o Brasil tem essa impressão talvez um pouquinho falsa, de que ele é um povo que gosta muito da sua pátria, que valoriza muito aquilo que é daqui, né, que é da terra, né, que é realmente nacional. Mas, na prática, a gente vê, principalmente nesse aspecto cultural, que não é bem assim. Né? Quantas pessoas realmente vão aos cinemas para ver filmes nacionais que não são propriamente aqueles que todo mundo vê, né? A gente viu, por exemplo, aí essa efervescência gigante, infelizmente, de um colega nosso que partiu, Paulo Gustavo, né? E ele fez realmente uma bagunça no bom sentido, balançou, né, a bilheteria nacional com os 3 filmes que ele fez da Minha Mãe é uma Peça. Mas quantos filmes conseguem ter essa notoriedade e que mereceriam ter, né? Porque são filmes muito bons e voltamos a dizer, são filmes que muitas vezes vão para aquele mesmo circuito que a gente começou, que passam só naqueles cinemas mais cults, que a gente encontra lá não sei onde, que muita gente nem sabe que existe, né? E que estão lá escondidinhos, porque as pessoas entendem o quê? Que eles não têm apelo comercial. E isso realmente é muito grave. Porque, e não é porque o filme não tem um apelo comercial, é porque as pessoas não se preocupam em consumir essa arte nacional. Bem então, isso realmente é um problema gravíssimo, que eu acho que realmente deveria ser muito combatido. E eu acredito que ainda, talvez com o tempo, isso vá melhorar, porque o cinema nacional, com certeza, já evoluiu muito. Já foi muito pior um dia. Né? Hoje as pessoas ainda estão começando a ter um caminho nesse sentido para começar a ter esse consumo. Mas, né, tem muito chão ainda para melhorar, para chegar no patamar dos filmes internacionais que as pessoas assistem e reverenciam tanto, né? E quem sabe um dia realmente esse sonho se realize para ver essas pessoas fazendo isso com os produtos daqui. A gente tem séries brasileiras pelo Netflix que maravilhosas, são incríveis, são muito boas e que às vezes as pessoas acabam esquecendo de consumir ela, deixando ela de lado só por olhar e ver que é nacional. Exatamente, exatamente. E eu queria até, André, aproveitar que eu acho que a gente está entrando num certo desfecho aí já da live, né? Mas eu queria aproveitar e pedir um espaço, digamos assim, para falar um pouquinho sobre os projetos que a gente tem, que já estão prontos. Com certeza. Uma sinopse, né, para as pessoas, para que elas saibam daquilo que a gente tem trabalhado nessa questão ali do canal. Então, assim, para quem está nos vendo aí, a gente fez aí ao longo de, né, como o André falou, frisou lá no começo, nós fazemos esse trabalho desde 2018. E nesses quase 3 anos aí que a gente está com o canal, a gente trabalhou 4 webséries inteiras e estamos fazendo agora a nossa série de sketches, que são vídeos independentes, né? Já lançamos ontem, inclusive, o nosso 8º vídeo dessa nova série de vídeos individuais, né? E estamos lançando aí, nosso plano é lançar novos vídeos todas as quartas-feiras até o final de dezembro. Né? Então a gente vai ter provavelmente aí 30 e poucas sketches no final do ano, e que se a gente conseguir realmente continuar esse movimento, se não de repente não der um surto generalizado aí do Covid novamente, que nos impeça totalmente de fazer qualquer tipo de movimento, mas acreditamos, né, que agora como as coisas estão começando a recuar, estão vindo, né, isso vai já para um outro momento. Mas falando rapidamente das séries, né, nós temos 4, como eu falei. A primeira delas se chama O Herdeiro Murbach, é um drama policial familiar que se passa aí em torno do personagem Saulo, que é o meu personagem, inclusive, que tem um conflito familiar muito profundo, uma grande questão em relação à sua própria aceitação, ao seu próprio entendimento das suas capacidades, e ele acaba fazendo algumas coisas muito complicadas, aí, muito questionáveis, né, moralmente falando, com a própria família, inclusive, né, não vou entrar em muito detalhe para dar muito spoiler, mas ele faz aí algumas atrocidades, digamos assim, e vai encontrando também depois como consequência disso, né, assim como é na vida também,
outros inimigos que vão batendo de frente com ele também. Então é um grande duelo de vilões, digamos assim, porque é o nosso primeiro projeto e é um projeto protagonizado por um vilão. Então é uma coisa que já é talvez a grande marca inusitada aí desse projeto, porque não traz propriamente um mocinho no papel de destaque, né? Mas sim uma pessoa que, no mínimo, é um anti-herói, vamos dizer assim, para não chamar talvez de vilão. Depois disso, a gente fez um projeto que também a gente tem um saudosismo muito grande com a questão dos anos 80. Então, a gente fez um projeto que se chama Meus Velhos Amigos. Né? O André deu um sorrisinho ali, talvez, eu não sei se ele chegou a assistir. Anos 80, eu adoro anos 80. Maravilha. Então, se você não viu, André, os Velhos Amigos, assista. Porque a gente fez a história começando justamente no período do fim da ditadura, 1985. Sabe? Quando acaba aquela questão da ditadura, vem o Tancredo e tudo mais. E ali começa a se desenvolver a história disso. E depois de sair de um dramão familiar, como esse que foi dessa primeira série, a gente foi para os Velhos Amigos fazer uma história um pouquinho mais leve, que era justamente em cima de amigos que se conhecia desde criança, ou seja, passaram toda a sua infância e adolescência dentro da ditadura. E daí, quando a ditadura acaba, eles acreditam que eles vão conseguir viver mais tranquilos, vão conseguir viver melhores. Só que acontece uma série de conflitos aí na vida deles que acaba deixando isso muito difícil de se tornar verdade, né? E, né, ciúme, as coisas vão se transformando, amizades que viram inimizades, amizades que viram amores. Então é uma história também bem bacana. Depois disso, a gente fez a série que o André assistiu, que ele pode até dar um certo testemunho em relação a isso, que se chama O Mago e o Monge. Foi um momento em que a gente saiu da realidade para ir para uma história um pouquinho mais fantasiosa, né? E buscar, inclusive, algumas referências sobre algumas séries que estão sendo super consumidas agora. Por quê? Porque a gente fala em termos, como, por exemplo, bruxaria, vampiros, né? E vai unindo todos esses universos aí justamente para trazer uma história que é mais mística, né? E que mostra talvez até uma faceta bem diferente daquela que as pessoas estavam acostumadas a assistir nas outras produções que a gente fazia, que eram bem realistas, que era bem tipo história cotidiana mesmo, aquela coisa mais novela, até como as pessoas gostam de se referir. As pessoas dizem que a gente tem uma bagagem muito vinda da questão das novelas, e é muito verdade, porque realmente a gente bebe muito nessa fonte também. E depois a gente fez, né, a nossa primeira comédia, que foi o Sem Moral, que era uma história justamente de uma mãe que é um programa de televisão. Nossa grande inspiração, talvez, inclusive, foi o próprio Paulo Gustavo, através da Minha Mãe é uma Peça, e de todas as outras séries que a gente conhece, que abordaram a figura da mãe no papel de destaque, né? Como um Toma Lá da Cá, um Grande Família. Então a gente fez uma pegada nesse sentido. E é uma história também muito bacana, porque daí traz a história de uma mãe que tem 5 filhos de pais diferentes, cada um com o seu drama, cada um com o seu dilema, e aquela mãe ali enlouquecida tentando resolver a vida de todo mundo, e daí ela faz uma grande loucura para chamar a atenção desses filhos, que eu não vou dizer o que é, obviamente, e depois ela acaba nesse programa de televisão contando como foi fazer essa grande loucura, que realmente, assim, para quem vê depois vai ver que é uma doideira, assim, mas que traduz muito uma coisa que toda mãe fala. Toda mãe fala. Né? Toda mãe fala sempre o quê? Vocês só vão sentir falta dela, vocês só vão dar valor para mim quando eu não estiver mais aqui. Né? Então, essa história veio e meio que traduziu essa questão aí de uma maneira bem inusitada, mas que foi realmente bem bacana. E, por fim, né, o nosso projeto atual, aí, que é o projeto de sketches que a gente está fazendo, que chama Vida Escada Abaixo, que são vídeos aí curtinhos, vídeos de 5 minutos, que a cada semana a gente está trazendo histórias diferentes, numa comédia mais reflexiva, digamos assim, né, sobre dramas sociais, já que essas histórias acontecem supostamente dentro de um mesmo edifício, em diferentes apartamentos. Então, no apartamento X é um casal que está brigando por alguma coisa, no apartamento Y é a mãe e filho que está brigando por outra coisa, o avô e o neto que estão brigando por alguma coisa, ou a gente chega na portaria do edifício onde tem um outro dilema acontecendo diferente, e a gente vai trazendo essas histórias cotidianas pinceladas sociais importantes para serem pensadas, né? E que tem feito realmente tem trazido um retorno de público muito legal. A gente tem recebido feedbacks muito importantes, assim como nas outras produções também, mas acho que especialmente nessa, por ser um formato diferente também,
trouxe uma pegada em relação ao nosso público aí que foi muito bacana. Então a gente está muito feliz assim por fazer esse trabalho e a gente espera, inclusive, que você que está assistindo aí a live e tudo, com a licença do André de novo, Link na descrição do seu canal. se inscreva aí no nosso canal e acompanhe essas produções que a gente tem feito. Porque o principal recado que a gente pode dar agora, para fechar realmente, é que a arte local, né, a arte feita em pequena escala, com pouco incentivo, né, e com poucos recursos, ela só funciona realmente à medida que existe um público para consumir ela. Qualquer arte, obviamente, depende, sem dúvida, do seu público. Mas a arte local, acima de tudo, depende muito disso. Porque como a gente não tem nenhum tipo de retorno financeiro, né, pelo menos por enquanto, o que nos mantém justamente é esse carinho, esse acolhimento e esse abraço que a gente pode receber do público que a gente vem construindo, né, e que vai consumindo aos poucos aí esse trabalho que a gente tem feito, dando um retorno para nós, que faz realmente isso valer a pena, mais ainda do que valeria, né, de uma outra forma. Então, André, obrigado, né? Eu te agradeço demais aí por esse momento, porque para a gente, todas as oportunidades que a gente teve de dar uma entrevista e de falar sobre isso, de poder colocar para fora esse orgulho, essa satisfação que a gente sente, de poder fazer um projeto assim, sempre foram incríveis, muito valorosos para a gente. Então a gente abraça realmente com muita vontade todas as vezes que surge uma oportunidade assim, porque poder falar sobre isso e cativar outras pessoas também com isso, porque querendo ou não, não é só falar do projeto. Muitas vezes alguém que vê a gente fazendo isso e ouve o nosso depoimento pode contar o seu próprio projeto, tirar a sua própria ideia do papel, se baseando no exemplo como no... Então, se ela entrar no nosso próprio canal mesmo lá, né, e ver a nossa primeira produção e vir assistindo, ela vai ver, no caso, vamos dizer assim, uma evolução gradativa, até mesmo de questão parte técnica, câmera, tudo uma evolução. Exato. Nós temos cenas da nossa primeira produção que foram feitas com celular. Era o recurso que a gente tinha naquele momento. Exatamente. Então, assim, eu acho que nada, nenhuma barreira pode ser maior do que o seu sonho de fazer um projeto. Exatamente. Então, se você está vendo a gente e tem ali o seu desejo de iniciar alguma coisa, se o que você tem hoje é um celular, começa com o celular. E vai indo, vai crescendo e vai tocando no papel, tirando do papel esse projeto que às vezes... Então vai lá no nosso canal para você conseguir ver a evolução que a gente teve. Exatamente. E assim, uma frase que a gente ouviu muito quando a gente foi começar foi o seguinte: não espere ter tudo o que você quer para começar. Apenas comece. Apenas comece. Porque se você for esperar ter tudo o que você quer para começar, talvez você não comece nunca. E talvez quando você tiver todos os cursos, você não vai ter o principal, a vontade de fazer. Então, não perca a vontade. Né? E eu estou falando uma coisa aqui que eu tenho certeza que o André também sabe, porque o André também, querendo ou não, ele né, cuida aqui desse canal, que a gente teve o prazer de conhecer e de ver realmente a nobreza do trabalho realizado aqui. E a gente sabe também que, com certeza, o André também teve, com certeza, lá suas dificuldades, suas limitações, suas coisas aí para conseguir fazer isso se tornar a realidade que é hoje. Né? Com certeza o canal não nasceu, né, com seus 4.000 e poucos seguidores, não nasceu com esse casting, né, e essa variedade de entrevistas que já tem aí. Isso tudo deu trabalho para ser feito. Né? E a gente sabe... o Austin que começou o canal... Né? A gente já consegue perceber, porque a gente passa pela mesma experiência. Então, é muito bacana, muito louvável, a gente tem muito a agradecer e fazer, inclusive, nossa reverência a você, André, porque pessoas como você, que se dão ao trabalho de valorizar essa questão de dar esse espaço para pessoas, independente do tamanho, independente da experiência, independente da bagagem, da trajetória de cada uma delas, né? Mas ter a chance de estar aqui, podendo falar do trabalho delas, podendo falar da sua missão, né, artística, digamos assim, é uma coisa que é realmente muito bacana. E, infelizmente, poucas pessoas abrem espaço para uma pauta como essa. Então, eu tiro realmente meu chapéu aí para você e volto a agradecer de novo pelo convite aí tão especial que você fez para a gente. Eu acho bem legal frisar aqui a falta de apoio que existe dentro do meio, sabe? A falta de apoio que existe dentro da arte em si. Ou seja, tipo, eu quero divulgar o meu projeto para que alguém veja, mas eu mesmo não me dou o trabalho de ver o projeto do fulano, sabe? E isso é muito triste, André, porque a gente deveria realmente ter uma troca cada vez mais equilibrada e mais justa,
porque artistas deveriam ver artistas. Acho que é o nosso público primário, né? Antes da gente pensar num público aberto, num público de pessoas, digamos assim, normais ou de fora disso tudo, a gente devia entender que a gente deveria ser consumido por artistas. Porque quem faz esse trabalho e sabe realmente, sente na pele o que é fazer isso, deveria se dar o trabalho de fazer esse consumo. E, infelizmente, a gente, na prática, nota que isso não acontece tanto. E é uma pena. Não, concordo. Infelizmente, existem pessoas individualistas que a gente sabe que pensa desse jeito. Ora, por que eu vou ajudar o outro? Se eu ajudar o outro, vai ser uma concorrência. Isso não deveria ser pensado, sendo que, eu te falo, o canal Conversa Livre cresceu totalmente por oposto. Cresceu por causa que muitas pessoas, inclusive pessoas do YouTube, ajudou a gente. Ajudou e continua ajudando. Ajudou e continua ajudando. Agora, só para falar as próximas áreas do canal, agradeço. Se pudesse, eu falaria 2h30, 3 horas, só que toda live tem que ter um fim, né? Claro, porque o assunto está muito legal mesmo. Mas amanhã a gente tem a Michele do canal Café com Naftalina, que nós vamos conversar de coleções, de DVDs, de uma cinéfila também. Sim. É uma batalhadora também do YouTube. Ela é de Criciúma, também da região sul, de Criciúma, Santa Catarina. Vocês são de Curitiba, ela é de Criciúma. Legal, bacana. Vamos acompanhar aí com vocês, com certeza. E muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Luiz. Volte aqui outras vezes. Espero ter você. Espero que a Andressa compareça na próxima vez. Sim, com certeza. Com certeza. A Andressa é maravilhosa, uma pessoa incrível aí. Tá certo. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Se inscrevam no canal Cômico Trágico do Lar. O link está na descrição desse vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, André.